Olá, Kurofãs, tudo bem com vocês? Eu sou a Paty e voltei um pouquinho atrasada com mais uma análise do mangá de Kuroshitsuji. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 172, mas antes de começar eu já vou avisar que tem spoiler para quem não lê e vou pedir o like e o compartilhamento, além de pedir para vocês nos seguirem para não perder o nosso conteúdo. Agradecendo mais uma vez as páginas Ciel My Lord World Kuroshitsuji e a nossa inscrita M Phantom Hive pelos scans traduzidos em português BR. O link da page deles eu vou deixar aí na descrição. Lembrando que o mangá de Kuroshitsuji é licenciado aqui pela Panini, então não deixe de colecionar e dar suporte ao autor. E lembrando que quando a gente atingir a meta de 10 membros, a gente vai fazer um sorteio do mangá de Kuroshitsuji, esse que está aqui com o Sebastian, que vocês podem perceber que tem dois aqui. Então um deles pode ser seu, então se você quer participar, torne-se um membro. Então, sem mais delongas, bora começar. Anteriormente em Kuroshitsuji. Após serem recepcionados pelos homens mascarados e ficarem totalmente em pânico, Bard e Lau descobrem que aqueles homens estavam ali somente para higienizá-los e sanitizá-los, e quem estava comandando esse esquadrão era a própria enfermeira-chefe, que eles pensavam ser um anjo de asas lá, né, a curandeira milagrosa, mas se tratava de Eida, ela que estava comandando esse esquadrão, e era totalmente diferente do que eles pensavam. Ela parecia uma ex-enfermeira de combate, com várias cicatrizes no rosto e tudo mais, e ela que explicou para ele como que funcionavam as coisas naquele sanatório, que eles precisavam ser higienizados porque a higiene, a limpeza e tudo mais, estatísticas, tudo ali seguia assim uma regra simples para eles serem admitidos. Por isso era necessário todo aquele procedimento que elas fizeram com eles, para eles não colocarem em risco a vida de outros pacientes e a deles própria no caso, porque eles estavam sendo admitidos ali. Então, para interromper a conversa, o Shinigami Ronald Knox resolveu aparecer dizendo que ele seria o médico responsável pelo Sr. Berg, que é o nosso Bard. O atual capítulo de número 172, intitulado Esse Mordomo, Tratamento Psicossomático, se iniciou no momento em que o Ronald ele se apresentou como o médico responsável pelo Sr. Berg e falou também para eles, ele aproveitou para puxar conversa e falou para eles que ele também levou um susto, um baita susto de quando ele chegou ali, que teve todo aquele tratamento de choque, todas aquelas coisas, ele também ficou surpreso com aquilo tudo, mas que tudo aquilo era necessário para a segurança dos pacientes e que ele e Bard deveriam trabalhar juntos para que ele pudesse voltar à sociedade. Mas só o que o Bard conseguia pensar é que como aquele médico parecia ser mulherengo, porque por causa do jeito que ele chegou, assim, chegando, falando com a Eida e todas as outras pessoas que estavam ali naquele lugar. Então o Knox ele aproveitou para perguntar quem era o chinês que estava acompanhando o Sr. Berg, que se apresentou como Dr. Cheng, né? O Lau se apresentou como Dr. Cheng, ele era o médico particular do Sr. Berg, falou também sobre as medicinas que ele utilizou para tratar o Sr. Berg, as medicinas chinesas que ele utilizou, como acupuntura e Qigong, só que nenhuma delas teve efeito, então por isso ele estava ali, porque foi indicado que ele levasse o Sr. Berg até esse hospital. Que esse lugar ele era muito conceituado e eficaz no tratamento dos pacientes e por isso que ele estava lá, porque aparentemente ali todo mundo que se tratava ficava curado. Ada então disse que aquele local ele não precisava de dois médicos tratando do mesmo paciente e pediu que o Lau se retirasse, pegando os dois completamente de surpresa. Só que o Lau, como médico, né, no seu papel de médico, ele entendeu, né, o que ela estava querendo dizer, porque dois chefes não poderiam ficar na mesma cozinha, eles não poderiam comandar uma cozinha, né, uma cozinha não poderia ter dois chefes. Então, sem argumentos para refutar a enfermeira, ele acabou se retirando e o Bard, lógico, ele entrou em desespero. Como assim? Ele não poderia deixar o Lau ir embora, ele ia ter que fazer tudo sozinho, ele não poderia deixar que isso acontecesse, então ele apelou para seus dons artísticos de teatro, assim, seus dons de ator, e começou a fazer uma encenação maravilhosa. Antes que o Lau fosse embora, o Sr. Berg, ele surtou, falou que, pelo amor de Deus, você não pode me deixar aqui sozinho, como assim, você vai me abandonar também? Não, você não pode me deixar sozinho nesse lugar, de jeito nenhum, você tem que ficar aqui comigo, eu não sirvo pra nada sozinho, eu não consigo salvar ninguém sozinho. Aí ele começou a não inventar, mas tipo, visualizar como se eles estivessem em uma guerra de verdade, e começou a gritar para que todos se abaixassem, que eles estavam sendo alvejados pelas flechas dos Apaches, que eles estavam precisando de reforços e os reforços não chegavam nunca. E ele entrou em desespero, ele começou a ficar loucão e todo mundo ficou sem entender nada. O que está acontecendo com esse moço? O moço está mais doente do que a gente esperava. E aí, vendo toda essa cena, o Dr. Chang voltou e acalmou seu paciente e disse que ele não iria embora, que ele ia ficar ali, que estava tudo bem, que ele não estava sozinho, que ele jamais iria abandoná-lo. E vendo toda aquela situação, o Knox perguntou: e aí, Eida, o que a gente vai fazer agora? A gente não pode deixar esse paciente nesse estado. A gente vai ter que permitir que o doutor dele fique junto com ele, porque senão a gente vai ter um problema. E a Eida, vendo a situação do Sr. Berg, ela entendeu, né? Eles ficaram prestando atenção
atenção, né, vendo se a encenação tinha pegado, né, porque aquilo tudo pegou todo mundo de surpresa. E o Bard, eu acho que ele não estava nem encenando, ele estava simplesmente relembrando seus momentos durante a guerra, e ele aproveitou para usar esses conhecimentos a seu favor. Então a Ada falou, é óbvio que ele vai ter que ficar, né, tipo, a gente vai deixar fazer uma exceção nesse caso, porque a gente precisa pôr em primeiro lugar o bem-estar do paciente. O importante naquele sanatório é que seus pacientes fossem curados tanto fisicamente quanto emocionalmente. A limpeza deveria ser feita tanto em seus corpos quanto em seus corações. Então ela permitiu que o Lau ficasse. E aí, vendo que a cena convenceu os dois, né, o Lau agradeceu ao Bard, né, ele falou muito obrigado, né, pela sua encenação, que o que pegou ele de surpresa foi o pedido para o Lau se retirar. Ele não estava esperando por aquilo, então aquilo pegou ele de surpresa e ele ficou sem um plano B, ele não sabia o que fazer naquela hora, então por isso que ele se retirou. Mas a encenação do Bard foi muito bem vista, e ele conseguiu convencer os dois. Ele pensou muito rápido e aquilo salvou o plano dos dois, e ele tinha que agradecê-lo por aquilo. E o Bard, é lógico que só queria dar um soco no meio da cara do chinês, né, porque tipo, ele é muito inconveniente e chato. Depois de consentir que Dr. Chang e Sr. Burke ficassem juntos, a Ada foi mostrar o local onde eles ficariam, onde seria um quarto deles. E aí o Bard percebeu que aquele local, né, todo o sanatório era super limpo, assim, super arejado, não tinha uma mosca sequer, totalmente diferente dos locais, né, assim, dos sanatórios para ex-combatentes que o Bard estava acostumado a conhecer. E aí a Ada aproveitou para falar para eles que todo aquele local foi construído utilizando como base os conhecimentos da senhorita Nightingale, Florence Nightingale. E agora vem a nossa pequena aula da história da enfermagem. Florence Nightingale era uma enfermeira que ficou conhecida pela sua atuação na Guerra da Crimeia. Em 1855, ela juntou um grupo de enfermeiros e formou um batalhão para atuar nos hospitais de guerra. E com isso, com a ajuda desses enfermeiros, ela melhorou o ambiente hospitalar, higienizando esse ambiente, que era antigamente conhecido como inferno na Terra, porque ele era totalmente sujo, imundo. Então ela fez toda uma limpeza, ela fez todo um plano de ação para conseguir detetizar esse local, deixar ele impecável para receber os pacientes, né, as pessoas que vinham feridas da guerra. E ela também fez com que a profissão de enfermeiro fosse reconhecida, por fazer com que essas pessoas fossem reconhecidas como especialistas naquilo que estavam fazendo. E o seu lema era tudo pela vida humana. Então diversas pessoas começaram a louvá-la pelos seus feitos, a reconhecer os seus feitos meio que milagrosos, e começaram a chamá-la de diversos nomes, dentre eles a Donzela do Martelo, porque ela invadiu um depósito onde estavam suprimentos para os hospitais, em desafio a um comandante que trancou esse local, né, esse depósito, para desafiá-la por causa dos seus feitos. Então ela, para desafiar esse comandante, foi lá e destrancou esse local e pegou os suprimentos que ela precisava, aliás. E aí, por esse fato não ter sido tão feminino, eles meio que mudaram, a própria imprensa meio que mudou esse nome para a Donzela com a Lâmpada, porque ela também foi conhecida por ficar perambulando entre os corredores, visualizando seus pacientes com uma lâmpada na mão. E ela também é conhecida como a Mãe da Enfermagem e o Anjo de Branco. Depois de explicar tudo isso para eles, ela continuou dizendo que ela sim poderia ter sido escolhida por Deus para esse serviço, mas nada do que ela fez foi um milagre. Tudo se baseava no jeito que ela foi capaz de transformar aquele local. As grandes janelas serviam para arejar e iluminar o local. Ela desenvolveu equipamentos que mantinham os seus pacientes aquecidos e desenvolveu também um sistema de comunicação que permitia que seu paciente se comunicasse com um enfermeiro se ele precisasse de alguma coisa. Aquele famoso botãozinho, sabe, né? Mas não era um botãozinho na época, mas é como se fosse aquele botãozinho que você chama o enfermeiro, sabe? E aí ela instituiu tudo isso para evitar que os pacientes morressem, para evitar que os pacientes contraíssem doenças infecciosas e febris, e concluiu dizendo que ela não era só uma excelente enfermeira, mas também uma ótima sanitarista e arquiteta. E aí o Knox, como sempre, interrompeu a conversa dizendo que o Sr. Burke, ele não precisaria temer ficar naquele hospital, porque todas as pessoas ali eram bem tratadas e elas se curavam, mesmo que lhes fosse dito, você vai morrer logo. E aí o Knox é que foi interrompido por uma voz que chamava a enfermeira-chefe, dizendo que ela tinha trocado todas as garrafas de água quente, né, dos pacientes, e essa pequena pessoa era Layla, uma das enfermeiras também. E quando o Bard viu a menina, ele só pensou que ela deveria ter mais ou menos a idade do Bo-chan, que ela era muito nova para ser uma enfermeira, mas era uma enfermeira daquele local que vestia roupas de freira também. E aí essa menina, ela vem do Sr. Burke, ela falou: ah, você é o Sr. Burke, não se preocupe que eu vou cuidar de você com todo o meu coração, né? Vou cuidar de você direitinho. E aí o Lau, ele só ficou olhando pra cara dela, assim, meio desconfiado, meio sem saber, parecia que ele tava vendo alguma coisa diferente. E aí ela perguntou se tinha alguma coisa na cara dela, e ele falou: não, não é nada não, não se preocupa,
que será que o Lau viu? E aí ele simplesmente falou pra ela, então eu espero que você cuide muito bem do meu amigo, do meu paciente, o Sr. Berg, finalizando o capítulo. E as perguntas que ficaram foram as seguintes. Um fato é que todo aquele teatro que o Bard fez pode ter sido baseado em fatos reais, nos seus próprios acontecimentos, quando ele presenciou a guerra lá no Arizona, em que eles estavam enfrentando os nativos do local, em que ele quase morreu e foi salvo pelo Sebastian, né? Foi recrutado pelo Sebastian nessa guerra. A gente vai ter que confirmar isso, mas eu acho que isso é bem verdade. Por que o Nox disse aquela frase para o Bard? Você morrerá logo. Será que esse logo é o logo, assim, tipo, logo daqui 2, 3 dias? Porque ele sabe o que acontece naquele sanatório, essa coisa da coleta de sangue, e por algum motivo as pessoas que têm o seu sangue coletado ali são descartadas, ou porque ele vai morrer, mas mais pra frente. Será que a gente vai perder o Bard nesse arco? Ou vai perder o Lau nesse arco? Ou vai perder alguém nesse arco? Ou isso foi só uma coincidência? Foi só pra tipo, quem é a enfermeira Layla? Por que ela se parece uma criança e por que o Lau ficou tão intrigado com ela? E será que teremos a aparição da Anjo de Branco, a Florence Nightingale, nesse arco? E anjo, quando eu digo anjo, é porque ela é chamada de Anjo de Branco, não por ela ser um anjo. Mas será que isso é só uma coincidência? Será que ela será um anjo mesmo? Será que a Yana vai finalmente introduzir os anjos nesse arco e na história? O que vocês acham? Teorizem comigo nos comentários. E antes de ir, não se esqueçam que agora você pode se tornar um membro do canal e nos ajudar clicando no botãozinho aí embaixo no link na descrição, aí você vê as recompensas e ajudam se puder. Não se esqueça também de se inscrever, se ainda não é inscrito, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, deixar o seu joinha e também de nos seguir lá nas redes sociais na aba de comunidade, onde a gente posta todos os vídeos e tudo mais. E também segue a gente lá na roxinha.tv/delcosplay, que é onde a gente faz as nossas lives. Eu vejo vocês no próximo vídeo, beijos e tchau, tchau!